Galera, vocês vão hoje conhecer um pouquinho mais de Cannes a partir da obra do Ruben Östlund, mas eu queria dizer para vocês, estou gravando esse vídeo aqui do Palais dos Festivals, o Palais des Festivals, em 2025, diretamente para o Arena 7, no meio da coqueluche que se tornou a sessão de O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. A galera do filme está ali atrás, Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Émilie Lesclos. A produção brasileira que concorre à Palma de Ouro teve uma recepção avassaladora, teve 2 salvas de aplauso, uma de 5 minutos quando os créditos começaram, e depois uma de 8 quando as luzes se acenderam, 13 minutos de aplauso, uma ovação. A gente tem forte chance de sair daqui premiado, sobretudo pela direção do Kleber. O filme é muito ousado, é a história de um cientista ligado à Universidade Pública do Brasil da década de 70, que vira alvo de assassinos por conta da disputa de uma patente. Isso em plena ditadura, que não é citada, mas é pontuada por fotos dos generais na parede, o fantasma de Geisel por tudo quanto é lado. A literatura da Márcia Rachid é imprescindível para quem quer entender melhor a palavra empatia aplicada em momentos de crise e principalmente ligadas ao universo dos profissionais de saúde. Por que eu estou trazendo a Márcia aqui? Não só porque eu acho ela uma escritora de mão cheia, assim. Ela foi a consultora de um projeto que brilhou na telona do Festival de Berlim. Máscaras de Oxigênio Não Cairão Imediatamente, que é um projeto que tem entre as suas cabeças pensantes o cineasta pernambucano Marcelo Gomes, de Cinema Aspirinas e Urubus. A sessão lá em Berlim foi consagradora e falou-se muito do legado da Márcia, da importância da Márcia Rachid como médica, pensando o atendimento a quem lida com o HIV, enfim, a quem lida até com o estigma ainda existente que vem desde a década de 80, e nesses livros ela passa em revista toda essa batalha. O cinema já abordou a questão da AIDS de maneiras muito significativas no passado. Eu vou destacar com todas as razões Filadélfia, de Jonathan Demme, que rendeu o Oscar ao Tom Hanks e um prêmio em Berlim. É um filme que merece ser revisitado. Tem o Denzel Washington também ali. E As Testemunhas, do André Téchiné, um filme do qual você não se recupera fácil. É um filme de contaminação estética, assim, nas células, nas nossas retinas, assim. A gente está falando no momento em que Cannes está bombando na efervescência. A gente está na segunda semana do Festival de Cannes, que tem o Brasil na competição pela Palma de Ouro, com O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, com Maria Fernanda Cândido e Wagner Moura. O Brasil é o país em foco nesse festival, que abriu suas portas, estendeu seu tapete vermelho em 1939. Festival que rendeu uma Palma de Ouro para o Brasil em 62, Apagador de Promessas, de Anselmo Duarte. Esse é um dos filmes mais polêmicos da nossa história, porque existe uma grita muito grande que é um olhar conservador ali naquele momento da década de 60, que o cinema novo estava começando. Cannes promoveu a obra de Glauber Rocha, um pilar da reflexão da identidade latino-americana a partir do audiovisual e a partir de uma série de escritos. O Glauber deixou grandes livros e ele foi laureado em 1969 com o prêmio de melhor direção por Antônio das Mortes, narrando a luta do santo guerreiro contra o dragão da maldade, enfim, fazendo toda uma reflexão ali no formato nordeste. Já havia concorrido anteriormente com Deus, o Diabo na Terra do Sol, ganha o prêmio da FIPRESS, a Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica, com Terra em Transe. O Brasil ganhou prêmios lá de curta com Miau e com o Sol Alaranjado, Macro Magalhães, Eduardo Valente.
A gente ganha o prêmio de melhor atriz com a Fernanda Torres, Eu Sei Que Eu Vou Te Amar. Sônia Braga brilhou lá no Beijo da Mulher-Aranha e depois no Bacurau, chegou a fazer parte do júri. Jorge Amado integrou o júri de Cannes. Carinha Inus foi premiado lá com A Vida Invisível, Priya Sertan-Regar. Sandra Covelone ganhou o prêmio de melhor atriz pelo imperdível Linha de Passe de Daniela Thomas e Walter Slag. Walter esteve lá tantas vezes com On the Road, Diário de Motocicleta, enfim, ajudou a gente a pensar o cinema latino-americano tantas vezes. Curiosamente, tem um séquito curto de diretores que ganharam 2 palmas. Ken Loach faz parte delas, Francis Ford Coppola faz parte delas, Emir Kusturica, Michael Haneke, entre esses nomes. Mais contemporaneamente, um sueco ganhou 2 vezes, Ruben Östlund. E ele é o foco deste especial Arena no Set de Cannes. De um lado do ringue, The Square, do outro, o sensacional Triângulo da Tristeza. Confere quem ganha, salve o cinema, roda a vinheta. Tá vendo sua força, filho? Thomas, é seguro? Claro, eles sabem o que fazem. Olha só isso. Não parece sob controle. Calma, filho. Eu estou envolto nos meus papéis com números aqui para tentar dimensionar para vocês o que é Ruben Östlund, principalmente depois de todo o barulho que ele fez em Cannes em 2014, quando ele passou por lá com Força Maior, que é um filme que destrambelha de vez a representação do masculino ao contar um conflito de um casal que, numa viagem numa região de neve alpina, em meio a uma avalanche, o marido abandona a mulher e os filhos com medo, panica total, e depois como é que ele lida com a fraqueza dele. É uma grande reflexão sobre a vulnerabilidade dos homens em meio a um discurso sexista que ainda assombra o velho mundo, o novo mundo, o novíssimo mundo, enfim. A gente precisa colocar isso em pauta. Só que existe naquela crônica de costume uma linha de humor na beira do cinismo que o Östlund afinou ao extremo a partir do The Square, da sua arte da controvérsia e da arte da polêmica. A gente precisa entender o lugar do Ruben num cinema que vem da Escandinávia, que tem uma tradição que vem lá de Sjöström, do Bergman, enfim. A Suécia sempre foi um país linha de ponta na produção de comédias e dramas que viajavam para o mundo. Aliás, uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Cannes tem uma invejinha mesmo da América do Sul? Fomos nós que descobrimos o Bergman antes deles. Vou explicar. Cannes ele é um festival cuja função é vaticinar vozes autorais. Preste atenção nesse, ou pegar uma voz que vem em ascensão de Berlim, como eles fizeram, por exemplo, com o iraniano Asghar Farhadi, que tinha sido premiado com A Separação. Eles pegam esse cara, ele veio de Berlim, ganhou o Oscar, dão um estampa. Esse é um autor de qualidade. E aí o Farhadi virou um artista deles, emplacando um filme após o outro, a partir lá do passado, em 2013. O que aconteceu? Cannes não prestou atenção na sua época no fenômeno Bergman. O Bergman chegou à América do Sul, antes de brilhar na França, por um festival de Punta del Este e pela crítica brasileira, os argentinos e os brasileiros. Edgardo Konzarinski, por exemplo, escreveu sobre ele. Aqui no Brasil, Elias Heredo era um escriba que assim arrotava a relevância do existencialismo do Bergman. E quando o Bergman bomba aqui e vira um sucesso aqui, os franceses percebem que tem uma coisa estranha acontecendo, o escandinavo que faz sucesso no Brasil e que não é um cinema populista, e aí prestam atenção nele e colocam o Bergman como um dos seus xodós. Com o Ruben,
essa sorte veio mais cedo. Não por acaso ele foi coroado com 2 palmas. Antes da gente seguir, eu acho que a gente tem que ver o que está acontecendo com Cannes in loco. Liga a câmera lá na Croisette. A imagem que serve de pôster, um pôster duplo ao Festival de 2025, essa aqui, é uma homenagem ao filme Um Homem e uma Mulher, que começou a ser idealizado há 60 anos e ganhou a Palma em 1966. É um longa-metragem que trouxe fama para Claude Lelouch, um dos mais importantes contadores de histórias da Europa, e que acabou sendo laureado também com o Oscar, e que esteve na quarta-feira na homenagem que Cannes prestou ao Robert De Niro numa coletiva que o De Niro deu uma entrevista junto com o fotógrafo J.R., que está reunindo imagens sobre o passado dele, sobre o pai dele. Os dois conversaram muito. O Lelouch estava lá ao lado do Tarantino, inclusive. O Lelouch tem um filme novo em gestação. Acredita-se que vai estar no Festival de San Sebastián em setembro. O Brasil concorre aqui em Cannes com o Agente Secreto, passa nesse domingo, e até o momento o filme que causou mais rebuliço aqui é a produção do bielorrusso Sergei Loznitsa, Two Prosecutors. O novo filme do Östlund, o sistema de entretenimento está off, ou o sistema de entretenimento não está funcionando, tem o Keanu Reeves no elenco. Ele começou a flertar com astros hollywoodianos a partir do momento que convocou Woody Harrelson para trabalhar no Triângulo da Tristeza. Mas antes da gente chegar lá, nesse transatlântico muito louco que acontece uma série de coisas, queria falar para vocês do The Square. É o seguinte, o Östlund, ele é influenciado completamente por 2 grandes cineastas que flertam com a comédia de uma maneira muito particular. Uma comédia em que os fatos são narrados quase como se fosse uma crônica existencialista da vida, acompanhado de um trabalho gráfico, plástico, muito requintado da imagem. Eu estou falando de um lado do finlandês Aki Kaurismäki, eu estou falando de um conterrâneo dele, o sueco Roy Andersson. Eles dois fazem um tipo de humor muito peculiar que influenciou a mirada do Östlund, não só sobre as relações sociais, mas sobretudo sobre as relações de poder que regem a Europa. O tema de The Square, que é um filme que beira o hilário em vários momentos, mas irrita muita gente a partir da forma como ele escancara feridas da xenofobia europeia, está ligada ao esnobismo no cenário das artes plásticas, sobretudo nas artes como um todo. Claes Bang, que virou um astro a partir desse filme, foi fazer Drácula na Netflix, ele é um especialista em arte, não vou colocar a parte do mecenato, que é o mecenato é o que ele está buscando, mas ele é uma mistura de marchand com curador, e ele está pensando a construção de uma instalação chamada The Square, em que promete renovar os investimentos do velho mundo no cenário das artes. E ele vai cruzar com muitas figuras que vão expor o absurdo que é aquele olhar. Uma das questões ali, existe uma instalação que é feita meio de restos, de bagulhos, de cascalhos, e uma pessoa sem querer limpa aquilo, isso dá uma confusão danada. Ele está envolvido num tema de roubo de um celular que coloca uma série de questões de preconceitos étnicos aflorados. Então, a partir desses fatos, o Ruben vai fazendo uma grande radiografia do nosso cinismo e da nossa mesquinharia. Radiografia essa que foi laureada com a Palma de Ouro em 2017 por um júri presidido pelo Pedro Almodóvar. Would that make it art? Ah. Ok. O ano que o The Square ganhou em Cannes foi uma confusão, porque o Pedro Almodóvar, logo na coletiva do júri, que tinha o Will Smith do seu lado, falou que produções da Netflix tinham como destino final, os streamings jamais ganhariam a palma na gestão dele. Ele deu uma bagunça danada, acabou que a Netflix
quebrou as relações com Cannes durante anos, enfim, foi um furdunço danado. E muita gente contesta a vitória do The Square como sendo um exagero, muita gente preferia lá o Robin Campillo, 120 batimentos por minuto, enfim, que é um filme importante. A gente começou falando da Márcia Rachid e as suas pesquisas em relação à AIDS, esse 120 batimentos por minuto tem tudo a ver com isso. E existe uma lenda que 4 anos depois da vitória do The Square, o Ruben teria tentado competir em Cannes de novo com um filme chamado Triângulo da Tristeza e bateu na trave. Ele não teria sido aceito. Isso não é confirmado, mas existe esse burburinho. Ele tentou no ano que o Spike Lee foi o presidente do júri, Kleber Mendonça Filho era um dos jurados, e no ano seguinte, aí o júri era chefiado pelo Vincent Landon, ator francês do Titânio, de grandes filmes. E aí o Ruben entrou e ganhou sua segunda palma. Triângulo de Tristeza é um filme realmente saborosíssimo, embora tenha momentos escatológicos com os quais muita gente lida mal. É o seguinte, a gente tem um passeio de navio que sintetiza diversos conflitos de classe, em especial na figura de um empresário russo capitalista contra um americano comunista, que é o capitão interpretado brilhantemente pelo Woody Harrelson. Eles têm uma grande reflexão sobre neoliberalismo, sobre capitalismo ontológico. Esse filme teve um custo de 15 milhões e uma bilheteria de 26 milhões. Além das indicações ao Oscar, indicações de melhor roteiro, melhor direção, enfim, pela excelência da escrita do Östlund, de uma maneira muito incisiva aí. A gente tem um caleidoscópio de vivências nas raias da opressão financeira. E um detalhe, a atriz Charby Dean morreu inesperadamente pouco depois da vitória, se isso marcou a história desse filme. Eu acho que ali você tem a depuração plena do olhar cítrico e crítico do Östlund sobre as intolerâncias que cercam o dinheiro visto num microcosmos, que no caso é aquele barco e depois vai ser uma ilha. O filme tem 3 atos. Ele começa numa triagem de uma certa maneira 4. Numa triagem de jovens modelos, depois segue por uma briga, são 4. Uma briga de casal, tem um navio, que é a parte da excelência, e depois uma ilha. São 4 ambientes em que essa questão da manipulação, do discurso retórico, vai sendo desnudado por esse grande cineasta, que é o Ruben Östlund. I don't want to hear anybody saying no. No? No? No. Quem será que leva a Palma de Ouro de 2025? Será que é Kleber Mendonça? Será que é Kelly Reichardt? Será que são os irmãos Dardenne? Tem muita gente bacana em campo nesta edição. E quem será que ganha o Arena no set? Quem? Quem é o seu palpite? Triângulo da Tristeza? The Square? Qual dos olhares de Ruben Östlund para a hipocrisia do velho mundo e do novo mundo, de todos os mundos, ganha o seu Arena? Quem é? O vencedor é Triângulo da Tristeza. O refinamento pleno que ele alcança ali evoca até Parasita de Bong Joon-ho na maneira como ele consegue colocar as classes se infiltrando em outras camadas da pirâmide econômica e buscando outros lugares sob outros sóis não iluminados pelo Deus Dinheiro. Triângulo da Tristeza. Ruben Östlund é sempre uma referência autoral a ser seguida. And I pitched it to billionaires that are investors. They just laugh and think, this is great, let's go for it. That's the great thing with capitalism, you know, that as long as you can sell it, they will support any ideology. Queria deixar como dica para vocês, a Nova Fronteira lançou uma edição pocket com 25 histórias de A Vida Como Ela É. Quem se lembra da adaptação audiovisual que o Daniel Filho fez das histórias curtas do Nelson Rodrigues, que eram exibidas no Fantástico,
sabe o tesouro de que eu tô falando. Vale muito a pena conhecer o trabalho do Daniel. Aliás, queria deixar uma dica para vocês. Um dos maiores sucessos da carreira dele, Se Eu Fosse Você, tá completando 20 anos. Tá rolando um papo de que esse filmaço, que tá sempre na Globo, vai ter uma reestreia na telona e uma parte 3 tá aí a caminho. Fiquem atentos ao legado do Daniel Filho. Aliás, há 50 anos cravados, em 1975, ele fez uma obra-prima chamada O Casal. E ele agora está tentando fazer um remake desse filme com a Sônia Braga e o Zé Wilker. Acho que o Daniel Filho super merece esse olhar. E eu queria deixar como dica aqui vocês correrem atrás dos filmes dele. Recentemente houve o Viva a Vida, dirigido pela Cris D'Amato. Tá vindo filme novo dele aí, dirigido pela Rosane Schwartzman. Tem do Fernando Ceilão, chama Resta Um. Esse eu vi. Isso é um filmaço e tá para vir aí pros grandes festivais. Fernando Ceilão é um dos grande dramaturgo, excelente ator que vai bombar na direção. E tá bombando também o universo paralelo ao Arena no 7 aqui nesse nosso canal incrível, nesse empório cinéfilo que é o 7x7. Tem dica de dorama com a Raíza Vaz, tem uma série de reflexões sobre o cinema no canal Momento Crítico do Gustavo Valente. E olha, galera, antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte: teremos novidades sobre Cannes mais adiante, fique com a gente. Salve o cinema!